Afinal, qual é a diferença entre educação e repressão? Bom, eu decidi trazer esse tema porque essa é uma dúvida muito comum. Sempre quando eu tô falando sobre processo repressor, né? Então, por exemplo, reprimir a raiva de uma criança, muitas pessoas vêm me perguntar, mas como que eu tenho que lidar então com a raiva dela? Se eu não reprimir, como é que ela vai aprender a me respeitar? Né? Ou, por exemplo, muitas pessoas justificam até violência, né, como uma forma de educação. Ah, eu apanhei, mas eu aprendi, né? Ele me bateu, mas eu aprendi ali. E aí a gente precisa fazer uma diferença porque é perigoso essa mistura. E a gente precisa fazer uma diferença bem didática sobre isso para entender os males da repressão e da violência na vida de uma pessoa. Bom, quando você reprime, você está tirando a possibilidade daquela pessoa usar aquela capacidade. Então, ou aquela emoção, ou expressar aquela necessidade. Então, por exemplo, numa família em que não se pode expressar, é uma família muito silenciosa, onde todo mundo tem que ficar calado, e aí a criança quer contar alguma coisa ou quer falar alguma coisa, e alguém fala, cala a boca, né? Porque tá, sei lá, perto da hora de dormir, ou um momento em que as pessoas preferem ficar em silêncio, ao invés de educar a criança. E qual a diferença? Quando você fala cala a boca, você tá simplesmente falando para ela que a fala dela não é bem-vinda, que a capacidade de falar é uma coisa ruim. Quando você explica para a criança, né, olha, agora tá na hora da gente descansar e nesse momento a gente precisa fazer silêncio. Então a educação, ela exige toda uma explicação, uma elaboração para que a criança entenda que aquilo ali é um processo necessário e não porque a capacidade é ruim. Vamos trazer aqui um exemplo, por exemplo, de emoção, da raiva. Então muitos pais ficam assustados quando percebem a raiva da criança, né? E aí para que eles se sintam seguros, muitas vezes eles batem quando a criança está com raiva, reprime, né, de diversas formas, falando que coisa feia e etc. E isso acaba tirando da criança uma emoção importantíssima na vida dela. Veja, como é que vai ser um adulto que não pode sentir raiva? É um adulto provavelmente que vai viver relações abusivas, que não vai colocar limites, que não vai conseguir sair de situações que ele não gosta ou expressar esse desgosto. Então a raiva é uma emoção muito importante. Então como educar? Aí eu preciso conversar, explicar quais são os limites dentro de uma relação, né? Explicar para ele que a raiva ela pode ser expressada, mas que existem formas, que não pode bater, que tem que falar. E eu vou estar educando aquela criança qual a melhor forma, encaminhando ela da melhor forma dela expressar aquela emoção. Qual o momento que é bem-vindo, aquela capacidade, qual o momento que não é bem-vindo. Então é muito importante a gente entender essa diferença. Senão, o que acontece? A repressão gera adultos capengas, que no momento em que a vida exige deles essa capacidade, essa emoção, até a própria necessidade, né? Quando as pessoas reprimem, que besteira, isso daí que você tá precisando, um colo, ou às vezes pedindo ajuda, vai que você dá conta de sozinho, para de ser fraco. Você tá tirando a capacidade, uma capacidade importantíssima, uma necessidade importantíssima, que é de pedir ajuda, por exemplo. Então, quando a gente reprime, a gente retira, a gente desqualifica, e isso vai gerando toda uma poldação de uma parte da nossa humanidade que é super importante. Então, educar dá mais trabalho, porque exige da gente conversar, a gente gastar energia para encaminhar essa criança e não desqualificá-la, mostrando quais são os caminhos saudáveis de expressar as suas emoções, de viver as suas capacidades, né? Precisa de limite, então eu já tenho vários vídeos falando sobre a importância da gente colocar limite para que aquela criança entenda que aquela capacidade tem um espaço para existir, um espaço que não pode existir. Tudo isso é educar, mas você garante então um adulto mais completo, mais inteiro, mais autoconfiante. A repressão gera adultos inseguros porque eles têm uma sensação de que uma parte da sua própria humanidade é falha, é ruim, é errada. E isso vai fazer com que a gente vá para a vida inseguro, né? E com perdas da nossa própria humanidade. Então eu separei uma frase que fala exatamente sobre o quanto é importante a gente acolher, aceitar, né, e educar as crianças. O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como sou, então eu mudo. Rogers. E por que eu escolhi essa frase? Exatamente para a gente acabar com essa fantasia de que o que gera desenvolvimento, mudança e crescimento nas pessoas é reprimir suas capacidades ruins, ditas ruins, falhas, e sim a aceitação da nossa humanidade que faz a gente se desenvolver da forma adequada para cada circunstância e para cada momento da nossa vida.
Bom, gente, então se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque ajuda muito. Manda para a família, para os amigos que são pais, também para poder ensinar um pouquinho desse processo. E não se esqueça de deixar o seu comentário. Até a próxima!